Está no ar, vai começar. Sai desse banheiro! Só não esquece de limpar. Tire as crianças da sala! Tranque o leão na jaula. Pânico! Microfone ligado, convidado sentado. Ouve essa merda, senão nós está desempregado. Pânico! Um programa tão sensacional. Sucesso até no canavial. Pânico! É, nós ouve mesmo. Muito bem, meus amores, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan para todo o Brasil. O nosso Robert aqui está, é o Vitor Vinícius Reimborn. Isso, é isso? Vitor tem 26 anos e mora em São Paulo, é isso? Correto. Tá triste? Tá, tô triste. Nossa, tá muito sério. Tô triste. Vergonha. Hã? Um pouco nervoso. Nervoso. Tem modo avião. É normal, né, meu? É uma responsa, o cara É normal aceitar. ficar nervoso. Sim. Você quer ficar um tempão pra descontrair Quer? ou quer passar batido? Não, você que sabe. Você que manda. Quem estraga um goró. Não, porque tem duas alternativas. Sim. Nossa, deu um bizil. Entrando Pan News aqui. Precisa. Ó, Jovem Pan, pela reforma da Pera aí. Previdência. Ó, Jovem Pan News. Olá, meus amigos. Informações do presidente Jair Bolsonaro. É a Jovem Pan News. Olá, entrou uma outra emissora aqui, Paulinha. Agora eu preciso usar a credibilidade de Emílio Surita. Olá, tudo bem? Repita. Temos aqui um nosso ouvinte, essa voz de credibilidade, é uma voz assim, meio fantasmagórica, mas é uma voz que as pessoas gostam porque parece uma pessoa muito séria. Tudo bem com vocês? Tudo bem, querido? Como é que você tá? Olá, Marina O Manteiga. professor Talaco, não é? Professor Chachala. Olá, Chachala. professor. Professor Odilon. Vamos agora às perguntas da FUVEST. Emílio Professor Surita, 12,5. Repita. 12,5 em São Paulo. Repita. Muito bem, temos aqui um desempregado, uma vida muito triste. Desempregados, são 13 milhões de desempregados nesse país. Esperamos que a reforma resolva alguns problemas. Evidentemente, Jair Bolsonaro terá uma oportunidade de fazer todas as reformas para o Brasil. Muito obrigado pela sua presença, meu querido ouvinte. Tá medo. Muito bem, vamos continuar aqui com esta voz incrível para os queridos ouvintes de todo o Brasil. Muito obrigado a todos. Vamos continuar o nosso programa de amor e de humor neste Dia dos Namorados. Obrigado a todos. Palavras de otimismo com o bebê gigante. Palavras de otimismo com o bebê gigante. Esse é o famoso 16 toneladas. Muito bem. Como é que tá? Fala, filho. Como é que Tudo tá aí, ó? bem. Como é que tá a tretinha? Da Tudo treta. ótimo. Que tretinha, A qual? tretinha Que treta. Das pausáquias. das gralhas. As araras do As araras na Beto hora Carreiro. da alimentação. Não tem nada. Sei que se alguém de- sair na Paulista aí vai Cadê? tomar O uma paulada. problema seria seu. Quem É, deveria resolver quem é deveria- você. é que- E não a gente que Exatamente. tomou as suas dores. Mas já que você não se incomoda, bem, gente, podem hoje a gente vai tacar fazer uma pau live nele. falando mal do Emílio e É. Marina Manteiga. Pode tacar pau. Vamos fazendo dela que tem mais seguidores. A gente fica puta por sua causa, mas Ô, tudo bem. ô, você Marina, você também não precisa quer. falar palavrão, não, vai tá? apanhar na Tá rua. igual o Power Cup ontem lá do Gugu. Não precisa Mas falar vocês palavrão. ainda estão com inveja da Gigi? Sim. Que elas não Morrendo. sabem o nosso novo Ainda programa. tão. Pô, Mas para você de acha que ter tá certo a inveja. pessoa ir lá no stories dela e falar mal do chefe? É o e do direito lugar que Ela ouviu dela. o programa lugar e falou ela que vai vem dar um todo- pau na e Marina. volta a pessoa, vem todos tem os dias. raiva do chefe. Faz tá. parte do ser humano. E aí a Quando pessoa você fala mal do trabalha, lugar que ela vem todos os É dias. verdade. Não gostar de Você fala mal também da Jovem Pan? Fala. Claro que eu Deixa eu falar uma falo. Da Jovem Pan? Quando a gente Claro. tá. Lógico que fala. Todo mundo fala. Fala ganha nada. mal. Chamou então puxar sou eu saco o não, dia eu inteiro. que fico falo. falando bem. Não vou falar bem do chefe. Não É tem humano. como. Falando bem. Deixa eu falar, é muito humano falar mal do chefe. verdade. Eu não acho. Chefe nasceu Sim, mas pra isso gente você falar fala. mal. Você fala na mal sua, pra caramba na do sua Emílio hora mesmo. de almoço, entendeu? Você fala num cafezinho. Você não vai na rede social e expõe, entendeu? É muito desnecessário. PSL, Isso não é ser transparente? E você Aqui expôs não o é Emílio pra PSL. Galisteu, só eu sei. Faz tempo que eu não vejo a Adri. É. Isso não é Mas, ser enfim. transparente, Paulinha? O quê? Você expor A pra gente todo aqui não mundo, é não falar PSL, pelas O costas. que eu tenho pra falar, eu falo Se direto você pra está pessoa. insatisfeito com algo, você tem eu? que se expressar. Aliás, eu Concordo. vou vasculhar as redes Isso dá sociais de câncer. vocês. Vou fazer igual fizeram no celular do Sérgio Moro, entendeu? E vamos ver. Imagino Muito que bem. tem. Hoje, Paulinha, eu devo dizer, para ser bem cristalino, que não tinha convidado.
me ficou Não, não desesperada. tinha convidado não, meu convidado caiu. Você quer sentar lá no meu banquinho também? Você quer que eu Porque eu tô mostre? por aqui com você. Sérgio Moro? Vai mostrar o WhatsApp? Pode mostrar, Quer que eu caiu um mostre? convidado. O que Mostrar você o quer que eu mamilo da faça? Paulinha. Quer que eu mostre seu mamilo que Você manda pra gente. Aí eu mando. Manda. Você fala, ó, meu mamilinho. Quem tem que Hashtag te mandar mamilo no isso é sua joelho. esposa. Aliás, hoje é dia dos namorados. Quer que eu mostre? O quê? Pode mostrar, O que você meu manda querido. pra mim? Pode De madrugada? mostrar. Hein? Você quer o Madrugada? Paulinha é mó safada. Manda uma mamilo. Você me Você respeita, toma viu, vinho? Daniel Deixa eu Zuckerman? falar uma coisa. Você pode me respeitar. Eu nem bebo. Verdade ou Eu mentira nem que você já me bebo. chamou pra sair num bar com a Letícia? Oi! Verdade ou Quem é mentira Letícia? que você é alcoolizada Letícia no Birkauer parecer? lá, aquela que se arregou? Aquela que você arregou. Escuta, gente, Ai, vocês meu estão marido querendo, não comparece. Vocês estão querendo surfar Sério? no meu Falou. sucesso, Parada essa que ontem velha. eu fiz o Edmundo chorar aqui, entendeu? Eu achei Horrível. Eu achei horrível você. Você pode achar o que você quiser. Você apelou, Agora, falou do irmão. Vocês em todos Você os- apelou, você fez igual o Rodrigo Faro. Isso. É nada. Você apelou pro choro pra dar audiência. Mas quem dá audiência? Muito triste. Né? A gente tá aqui Isso pra não isso. se faz com outro ser Agora, humano. Vem Tocar todas nas essas vidas, pessoas da isso, bancada. é muito Vem triste despreparadas Eu nesse não venho programa. despreparada, não. Menos Marina Manteiga, que tem se superado. Nossa, como você fala mal dela, agora É, você tá Mas eu amigona. tô pior. orgulhosa dela. Você fala que ela é fútil, Ela que ela tá só compra estudando. bolsa. Meu, o que Falou. ela faz no programa, Marina Manteiga? Não, quem Ela só vem- fez se perfazer. Não vem, Paula, não. Só vem aqui pra Paula, aparecer. você fala assim, eu não entendo a função da Vocês estão Manteiga. querendo surfar na minha onda, tá? Fala que ela compra seguidores. Aí só ela deve comprar. Muito bem. Hoje nós vamos falar com Alexandre Borges, que é da casa, Carecão. e o Pedro Deirô, que é a treta do Sérgio Moro. É. Eu vou ser honesto pra vocês. Eu não tô... E o Glenn? Então, Intercept, O ele vem aqui a semana que vem. Semana que vem nós teremos... Mas o Glenn... O Glenn e o Demolari, o Leandro. Vem os dois. Não, os dois não. Não, Aí já é aí cê- muita... Não. Dois não vem dois. Não vem de turminha, não. Vem um só e o... Mas às vezes a gente faz nossa turminha Então, aqui também. nós queremos então, se saber... eles quiserem vir de turminha... Presta atenção, Tô filha. prestando. Presta atenção. Ai. Hoje nós vamos falar... As pessoas não sabem muito bem O que aconteceu? o que aconteceu com o Moro. Deixa eu falar. Sabe, mas não sabe. Então vem o Alexandre Borges e o Pedro Deirô. Você tá sabendo, ô Barbinha? Não tô, não. Mas Não? você tá sabendo alguma coisa de orelhada? Tá nem vivo. Ah, gente. Dá vazamento? Só que não. Por isso você tá desempregado. Pera aí, Agora, filha, escolhi. pera aí, Não, calma. acho que não tem uma coisa. Não tem nada Toma a ver essa, uma já coisa tomou com uma. Não, mas a Tomou- pessoa precisa estar atualizada. Tomou do ursinho. Não, mas calma. na hora de Não? pedirem o currículo, eu não preciso Você tá escrever. sabendo, vinheteiro? Não, eu tô Tá por brincando. fora, tô por Tá fora. só esse meio de orelha. Eu de política é algo que eu... Não, eu ouvi que teve um escândalo que só se fala isso. nele. Qual? Mas eu não procurei Acordando o saber Bolsonaro, Tô sabendo aí. mas mais ou menos. Tô sabendo até... Bem. Tô sabendo que, inclusive, soltaram fake news aí. Bom, Da isso eu Globo. não A sei. respeito. Nem uma fake news, não. Tem Índia, fake news, sim, Índia, senhora. Você que Enfim, representa eu a vou ler pra garota você. nativa. Isso. A garota A Tupi FM. Não, Tupi prêmio lá FM. da Nativa hoje. Tupi FM. Tupi. Você tá sabendo do vazamento? Isso, tá falando aí, né? O que tá O falando? Moro que entraram no celular dele, Boa. Isso. que vazaram, né? No Isso. celular. Aí, É isso. Vazaram aí, nudes bem do Moro. informada. Boa, Índia. Isso. Mas é uma coisa assim muito Ninguém de orelhada. sabe. Hoje nós vamos destrinchar. Boa. Sabe por que acontece Orelhada isso? pra quem não tá Porque é acompanhando, né? muito índio pra pouca tribo. Muita gente manda, e muita gente fala cacique. e pouco pra mandar e pra fazer. Muito bem. Você Mas já falou hoje- agora, volta pro seu hoje é lugar. dia do- Vai pra lá, Namorado, hoje é- vai pra lá, vai pra lá. Namorado! Vai pra lá. Sai pra lá, Sai coisa pra lá, feia. Sai pra lá, sai pra lá. É por aqui que sai, aí, obrigado. Vai pra lá. Silvio Santos. É, ele tira, né? Mas vamos para o palco. Vai pra lá, vai pra lá. Ele sai da Então, plateia. hoje, queridos ouvintes, hoje nós vamos falar esse assunto muito chato. Ah, não, legal. Puta, é chato Se pra é de caramba. política, Ô, automaticamente meu, tá um ele puta é clima infame. ruim, né? Mas nós vamos, por falta de assunto. Precisa Tinha falar. dia dos namorados, tinha tanto assunto bom pra fazer, mas... Pô, podia um ter. casal bacana. Tinderson Nunes, você podia fazer. Anderson Nunes, trazer Você o... fazia quando você era produtora? Lógico, lógico. Então, você pode pegar um dia da Competência, semana convidados pra como você. Glória Nossa, Maria. incompetente, velho. tá bom. credo. Você não Podia fala. fazer, podia Não, chama fazer Paulinho de competente, namoros do
Como chama Do esse Tinder. Ah, ontem você não falou nada disso, Namoros né? do Tinder, casos de amor. Muito mais Eu agradável. trago Romeu e namoros do Julieta. Tinder Ligar aqui, pra você come- Russa. Russa me vem no mandou meu mensagem. A gente perfil, podia render o assim. bloco inteiro, pô. Ah, Falar da minha nossa, vida é. pessoal. Tá, super Drama do legal. vinheteiro. Muito assunto. Mas Adoro o que a gente vai vamos falar falar. Mas graças à minha Do competência, vazamento vamos de Sérgio falar Moro. exatamente. É isso aí. Então vamos trabalhar? Vamos. Então tá começando o Pânico aqui na Jovem Pan. As mulheres da lente. Antes da nossa entrevista, gostaria de deixar um recado aqui. Acaba de chegar a informação que temos agora um projeto fitness com seu crush. Ó, que maravilhoso. Muito maravilha. Promoção Dia dos Namorados da Smart Fit. Você e seu crush pagam apenas R$19,90 no primeiro mês nos planos Black e Smart. Mas atenção, vocês devem fazer a matrícula juntos, certo? Tá sem crush? Não tem problema. Condição especial para você também. R$29,90 no primeiro mês, sem taxa de adesão. Você vai ficar fora dessa? Claro que não. Tá esperando o quê? Corre, porque hoje é o último dia. Vai que é fácil. Vai pra Smart Fit. É isso aí, bichão. E agora temos uma presença ilustre, encantadora. Hoje nós vamos falar de vazamentos. Temos aqui a presença encantadora do Alexandre Borges, ele que faz o nosso querido 3 em 1 aqui na Jovem Pan, comentarista, analista político, e a presença do Pedro Deirô, do MBL, que vem aqui conversar com a gente também. Marina Mantega preparou aqui várias coisas. Dossiê. Ela preparou um dossiê, tá com um namorado novo. Isso. É um tiozinho meio Namorado calmo. novo. Gente, eu namoro desde fevereiro. É que eu sim. fico Arrumou pra cobrando pra hoje. vocês, porque vocês jogam... Muito bem. Eu quero saber o seguinte, meu querido Borges. O que aconteceu realmente? Ou ninguém sabe? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Vamos começar do começo. A gente está repercutindo uma notícia de um blog e que não é prova, ainda não é nada. Quer dizer, são notícias dadas pelo Intercept, por esse blog. Pelo Glenn. Pelo Glenn. Adoro. O Glenn estará aqui a semana que vem. Ótimo. Porque o que ele diz, né? Ele diz que houve esse hackeamento, né? E ele não mostrou ainda, quer dizer, ele diz que houve, ele seleciona trechos, mas ele não fala especificamente em hackeamento, ele diz que ele tem uma fonte, né, que conseguiu essas informações e ele não explicita de qual maneira, né? Pois é. Então, assim, a gente não sabe se isso é verdade, a gente não sabe se houve edição, a gente não sabe se os trechos estão corretos. Então tem um monte de... A gente está repercutindo em cima de uma hipótese da hipótese, né? Porque se houve, por exemplo, um hackeamento, ou se pelo menos essas informações foram roubadas de conversas privadas, eu não tenho por que acreditar que a fonte é honesta, em princípio, né? Então a gente tem que ver com calma, porque até isso virar uma prova, tem que ser divulgado, e depois de divulgado tem que ser periciado. Porque quem divulga pode editar, pode mudar trecho, você não sabe, né? Quer dizer, eu não tenho por que dar a veracidade de uma coisa que eu não vi ainda, obtida de forma ilegal por um hacker, né? Quer dizer, eu não tenho por que dar para ele o benefício da dúvida. Claro que se ele provar, se for provado que aquilo é correto, ok, nós vamos repercutir, vamos discutir em cima. Mas hoje ainda é uma notícia, um texto do blog, do Glenn, onde as fontes ainda não foram mostradas. Mas a fonte... A fonte geralmente não pode ser mostrada. Você não mostra. Não, eu digo a fonte primária do texto, quer dizer, a foto lá, o print, seja lá o que for. Tá tipo a mina do Neymar lá, tá? Roubaram o tablet. Roubaram o tablet. Mas assim, a garantia que a gente tem, né, de que a veracidade disso existe é só a palavra do Intercept, é o fio do bigode do Intercept que hoje está garantindo. A gente pode até desconfiar pela repercussão e pela reação do Moro, dos envolvidos, que talvez tenha alguma coisa, né? Eles já se pronunciaram e tudo, né? Pois é. Então, assim, e são, pelo que a gente ouve, 2 anos de conversa. Então, ninguém, sei lá, eu não lembro. Quem é que lembra o que falou ontem no WhatsApp no grupo? Acho que 2 anos. Né? Então, em princípio, se alguém diz, olha, eu tenho 2 anos de conversa sua, você vai falar, bom, então o que será que você tem, né? As reações ainda são meio... Mas ele tem que mostrar, porque ele diz que recebeu essas informações e está trabalhando há semanas nisso, mas ao mesmo tempo ainda não revelou. Divulgou. Ou seja, revelando aos poucos. Ele podia ter dito no dia que chegou, acabei de receber, não fez. Ele diz o quê? Não, eu tive que ler, eu estou trabalhando. Mas ele agora divulga
parcialmente, porque diz que ainda tá lendo. Então também não sei porque divulgou Ele jogou agora. no ventilador. Essa parte realmente é muito estranha e me faz suspeitar de uma certa agenda política na questão do timing. Porque assim, se você tem um texto e eles estão falando que eles têm aí vários documentos, áudios, você passa semanas trabalhando nisso. Você solta uma primeira matéria e depois você propositalmente deixa um hiato até você soltar o resto, as coisas que seriam mais substanciais. Joga a bomba, né? Você cria um clima, né, de... Não quero usar chantagem a palavra, mas você cria um clima estranho, né? Porque assim, se você é um jornalista e um grupo de jornalistas como eles são, e você tem um material rico, com coisas realmente sólidas e com essa riqueza de informação, você tem que fazer uma coisa assim, tipo, no dia tal vou soltar isso, no dia seguinte vou soltar isso, tudo bem que ele quer valorizar o passe, mas o problema é assim, por que agora, por que esse timing? Porque a gente tem que entender que o Intercept tem uma agenda política, né? Ele está fazendo isso porque do passado. Pela própria personalidade do Glenn. O Glenn é um cara que nunca escondeu o posicionamento dele, político, né? canhoteiro. Namora um cara do Bate PSOL. bem da esquerda. Então, assim, ele está no direito de ter o posicionamento político, lógico. Isso. Mas isso é bom que se diga também. Mas a gente não pode encarar isso como uma coisa isenta, porque não é. O timing, como seria é isso? Você quer lembrar a cara do interesse. Qual é o interesse dele na divulgação? O que poderia ser isento é mostrar algo mais próximo de uma prova. O que poderia ser isento, por exemplo, era ele pegar e virar assim, olha, eu vou soltar isso aqui, vou fazer minhas matérias, e depois ele já anuncia, depois de 72 horas estou mandando para outros meios de comunicação, e aí eles vão ter acesso a esse material. Eu acho que é importante pela transparência que vários meios de comunicação tenham acesso ao material, entendeu? Isso é isenção. Isso é isenção. Ele pode ter, por exemplo, a preferência, né? Lógico, ele conseguiu, fala, não, beleza, mas aí em 72 horas estou apresentando isso na justiça. Eu não ouvi ninguém falando, vou apresentar isso na justiça. Eu não ouvi ninguém falando, vou dar isso para outros meios de comunicação para que também esse material bruto seja observado através de outras óticas, entendeu? Periciado. Isso é importante para a transparência. O que tá hoje esse clima de, olha lá, hein, eu tenho coisa para falar. A informação é só dele. Então fica essa nuvem no ar, meio de, ameaça, dizendo, olha lá, hein. A gente tem coisa, a gente sabe, a gente tá lendo. Então isso pro clima cria uma instabilidade política horrorosa, né? Envolve o ministro da Justiça. Que favorece, né, certos agentes políticos. Mas esse é o intuito, não é? Pelo visto. É uma estratégia também do outro lado. Aquela ex-namorada, sua namorada que pega o seu celular e tem informações no WhatsApp, ela só fica te fazendo perguntas pra você mesmo cair nela. Também tem. Exato. Né? Então, é isso. Você saiu ontem. Com quem? Existe uma agenda, não é uma coisa assim meramente jornalística. Né, no sentido de, tá aqui a transparência, não sei o quê. Porque os princípios que o Glenn evoca são princípios corretos, são princípios muito bonitos. Estão falando, a qualidade da democracia, a transparência, não sei o quê, mas a forma como ele está agindo, existe uma coisa que não é, assim, não é tão transparente no sentido de que existe uma agenda clara por trás. E aquele fato do hackeamento do celular dele influenciou em alguma coisa? Tem relação com o Glenn ou não tem nada a ver quando hackearam o celular do Sérgio Moro? Não, aí que tá. Na nota que o Intercept soltou, ele fala especificamente que eles receberam material algumas semanas antes do hackeamento do Moro e que, segundo a própria nota do Moro, não houve vazamento de informação no hack do Sérgio Moro. O problema é que está se ouvindo que várias outras figuras da Lava Jato... Dezenas de pessoas. E não só da Lava Jato, foram hackeadas. Jornalista também. Jornalista, promotor, juiz, pessoas públicas. Estamos sofrendo uma onda de invasão de privacidade. Então, mas o que eu quero entender é o seguinte, o que foi hackeado? Qual é? O que é? Ninguém sabe. Não sabe. É assim... Um grupo. Especula-se, né? O que se diz ou a forma de que foi hackeado? Não, eu quero saber o seguinte. Você tem várias formas de hackear. Alguém do grupo pode ter passado essa informação para ele. Se foi um grupo. Se é o grupo do Sérgio Moro, por exemplo, Sérgio Moro, assim, Bolsonaro e Guedes. Pode ter algum jornalista, pode ter alguma pessoa que entra nesse grupo. Isso. Aí todo mundo tem acesso. Aí o sujeito vai, tira um print e manda, olha o que estão falando lá. Aí, sei lá, se tem um amigo do Moro, é do não Telegram, sei. Então, é do Telegram. Eu não estou falando besteira. Todos esses aplicativos são criptografados. Sim. Ninguém tem acesso a isso. O Telegram falou que não rolou por ele, não. Não, é assim, eu vou explicar como é que funciona, tá? Pelo que a gente já viu, eu não posso afirmar categoricamente se foi feito da mesma maneira com todas essas pessoas envolvidas, tá? Mas o que a gente já viu de algumas pessoas que foram hackeadas, que eu não sei se tem ligação, mas existe uma coincidência, é que funciona da seguinte maneira. Eles pegam e fazem
clonam o seu celular, né? E aí eles entram no sistema da operadora com o seu Clonam celular. o número? Clonam o número? Clonam o E aí número. você consegue clonar E aí o que ele Tem faz? gente que chama isso de espelhamento. Cria um celular espelho do seu. Perfeito. E aí, o que ele faz? Ele vai lá pro WhatsApp, ele baixa o Telegram, desculpa, e aí ele fala assim, estou com um Telegram novo, você pode me mandar um código de acesso? E aí a operadora manda o código de acesso pro celular clonado. E aí com esse código de acesso ele vai lá e instala o seu Telegram. E pega as mensagens no E Telegram. pega todas as mensagens como se fosse você. Isso acontece normal. E Quando aí, você se muda de e aí, se país, você- tem um... Exato. E aí se você não tem o second factor, ou seja, você não tem aquela senha para acessar o seu Os próprio... fatores, Aí ele consegue ver. E aí ele consegue ver o seu grupo, consegue ver as suas conversas, e aí ele consegue ter o acesso ao telefone das outras pessoas que estão no Mas seu aí grupo. tem gente dentro da telefonia que teria que ajudar, né? Não sei. Pelo que eu li Não, na assim, revista Exame, mas às vezes pra não você aju- fazer o SIM swap, você precisa de ter alguém lá dentro pra ajudar. Mas não necessariamente ajudar. Você pode, por exemplo, ter mandado um e-mail com um arquivo corrompido pra um cara desse e o cara tá ajudando sem saber. Entendeu? Mas é um hack... Não necessariamente tem má fé da operadora. Exato. Mas é um hack, assim, relativamente simples, tá? O que não é simples é a maneira sistemática que isso foi feito e o número de pessoas que aparentemente isso foi feito. Isso denota que é uma ação, pelo menos assim, coordenada, ou se foi Sim. uma pessoa que fez, essa pessoa demandou muito tempo e energia. Mas e, assim, isso é legal? Não, Lógico isso é crime. que não. Isso é crime. Não é crime. É invasão de privacidade. Inclusive, teve uma discussão, a gente ontem até no programa falou muito, sobre essa história de pode usar ou não prova ilícita. O Gilmar Mendes entrou nessa e falou. Existe uma questão técnica envolvida que é o seguinte: se você tem um condenado, alguém que está preso, e essa pessoa foi presa injustamente, se ela tem como provar que ela está presa e não deveria estar, então o direito aceita a tal da prova ilícita. Então, vamos tentar dar um exemplo. Um sujeito está preso porque ele foi condenado por um assassinato, mas ele é inocente. Então alguém, um parente dele, alguém consegue uma escuta telefônica, consegue uma prova que não seguiu o rito normal, né? Onde fica claro que ele é inocente. Então o direito chama isso de... Ele está num estado de necessidade, ele está precisando provar que ele é inocente, então mesmo que essa prova tenha sido obtida de uma forma ilícita, ela pode ser aceita porque você tem um mal maior que é um inocente que está preso por um crime que ele não cometeu. E aí entra no que se chama de excludente de ilicitude, né? Porque você cometeu um crime de, por exemplo, hackear alguém ou fazer uma escuta telefônica que não deveria, o que é um crime, mas você não seria um ilícito, você não poderia ser condenado por isso, porque você, na verdade, estaria bem intencionado ajudando a tirar da cadeia um inocente. Né? O caso clássico do excludente de ilicitude é a legítima defesa. Alguém puxa uma arma para te matar, você atira de volta primeiro, então você cometeu, em tese, um crime que é um assassinato, você fala, não, peraí, foi legítima defesa. Você está amparado pela... Você está amparado. Então é mais ou menos o mesmo raciocínio. Só que pelo que foi divulgado até agora, o que apareceu até agora, não há nada, por exemplo, que inocente o Lula. Que diga que ele... Esse é o ponto. Que ele não cometeu os crimes que ele cometeu. Né? Você pode discutir... O Moro e o Delanhol, eles na conversa que foi pega, não sei se é verdade Lá ou vem não, ela essa defendendo conversa... Lula. Não, Família não tô defendendo. Manteiga. Família Pronunciamento da família Manteiga. Mas é importante. Marina Lula. Tem que levar... ouvir os argumentos, é uma discussão. Não, até porque as redes sociais Gente, estão... ontem né? eu escutei o Reinaldo Azevedo e eu acho que O ele Reinaldo, não é petista, certo? O Jotinha. Reinaldo Que eu não. saiba, ele não Ele é trotskista. Ele não é, ele odeia o PT, que eu saiba. Mas agora Mas ele também não é fã do Sérgio Moro, Não, concorda? mas ele não é fã, ele sempre bateu no PT, enfim, ele nunca defendeu o PT. E o que ele fala E no Sérgio Moro e na Lava Jato. Sim. Porque ele fala que... Não, ele tem a treta com o Dallagnol, ele tem treta Isso. lá. Ele tem treta. Ele não... Mas ele fala que o Brasil rasgou a Constituição. Não, eu não tô desqualificando os argumentos tem dele, não. Só tô muitas falando que, coisas. já que você levantou que ele bate no PT, Então. ele também bate no Moro e na Lava Jato. Sim, porque o Moro é ruim em algumas coisas, gente. Sim, No é quê? o seu julgamento, tudo bem. Sim, Ah. porque Onde? você não No quê? pode, você não pode Cite. prender uma pessoa se você não tem prova nenhuma. E lá, na própria conversa entre o Delanhol e o Moro, eles falam que eles não têm provas. Não, ali. eles não falam isso. Tem um momento, É tem um momento estratégia. específico que o Dallagnol, se não me engano, fala que ele tem dúvida de uma ligação entre o triplex e o dinheiro da Petrobras. Mas dúvida, o promotor pode ter dúvida, ele apresenta as provas. Ele está investigando. E ele está investigando. A treta. Dúvida, assim, ao promotor E é vamos sempre permitido lembrar, dúvida. se for verdade, Por se isso, for, se, exato. se. Tanto Ah. que
é permitido dúvida para o promotor, que depois vai a julgamento. Você tem uma instância, você tem uma segunda instância, você tem, né, esse processo onde essas provas e essas dúvidas do promotor são apuradas. Então, assim, você falar porque ele duvidou em um momento que ele não tinha prova, você tem um salto lógico aí que não faz muito sentido. Além de interpretação de texto, né? Porque é um texto, por enquanto. Você lê o texto, você pode interpretar do jeito que você quiser. Exato, é aquela coisa que... E é o que a gente tá vendo, né? É o que a gente tá vendo. Cada um tá vendo de um jeito. Você pode me pegar às 4 horas, pode ser várias coisas. É aquela coisa, a gente tem duas linhas. Você tem uma linha de cima e uma linha de baixo. Provavelmente ele vai entender o que eu tô falando. A gente rasgou a nossa Constituição. Rasgou na onde? Independente de qualquer coisa, eu não tô querendo colocar a mão na cabeça de ninguém, mas a nossa Constituição foi rasgada sim. Por quê? E isso lá na frente vai ser um problema pra gente. Rasgada onde? Porque qualquer um aqui pode ser preso sem prova nenhuma. É isso aí. O Lula foi preso sem prova? Tem prova, cadê a prova? Beleza, babaca. Pelo amor de Deus, tem pelo amor de Deus. Marília, ele tomou de 3-0 no TRF4. Ele perdeu. Será que os caras não estavam todos ele declarou, todo mundo. Os ministros lá do Supremo também. Ele declarou o triplex no imposto de renda. E a pessoa não pode ter um triplex? Mas ele fala que não é dele. Pode se não foi. E aí? E agora? Por ocultação de patrimônio, e agora? como ele fez, pode. Mas o problema é que... Agora? O cara declara que tem, fala que não tem. Gente, eu escutei ontem Você fala que o cara errou no procedimento, é um questionamento. Agora falar que o Lula não estudou. Não, é espertão, o Teta. Não, o Reinaldo... Uma coisa que ele não é burro, o Reinaldo, ele tem uma tese. O Reinaldo, ele tem uma tese. A discussão aqui, a discussão desse vazamento é a seguinte: o juiz, teoricamente... O juiz Pera aí, ô, Jeg, odeia o Lula... Deixa eu terminar de falar ou não? Deixa. Teoricamente, o juiz só tem que julgar. Sim, e não é isso que ele faz. Calma. Nossa, tá muito nervoso. Errou o juiz. Calma. O juiz, ele tem que julgar. Mas o cara que é do ramo... Ele sabe que o promotor trabalha com o juiz também. Eles conversam, claro. Conversam. Isso. O promotor conversa com o juiz. O papel do juiz não é orientar o promotor. Mas não é assumido que era uma força-tarefa, que o Moro e o Delanhol já estavam... Não, mesmo essa questão de se ele está orientando ou não, isso também é discutível. Por exemplo, tem uma coisa que os petistas estão se pegando, que é aquela história da testemunha, né? Que o Moro teria dito, tem uma testemunha, vai lá e tal. Tem um artigo no Código de Processo Penal, artigo 40, eu não sou advogado, estou falando do que eu estou lendo, que eu estou me inteirando do assunto, que se o juiz toma consciência, ele é informado de alguma, por exemplo, uma testemunha que pode influenciar no processo, ele tem obrigação de comunicar ao Ministério Público. Em tese, ele fez nada mais do que a própria obrigação dele, de avisar o Ministério Público sobre uma testemunha. O Ministério Público, aí ele vai avaliar se ele vai arrolar aquela testemunha, se não vai, se aquele testemunho é válido, se não é, aí já cabe ao Ministério Público. Agora, o juiz, ele não pode saber de alguma coisa, por exemplo, que há uma testemunha importante para o caso, e ele simplesmente ocultar. O juiz tem obrigação de avisar, entendeu? Então, assim... Ele não tem que orientar. Não, ele avisou. Ele não pode existe. Orientar o cara a fazer mas não está caracterizado. Caceta. A máfia inteira foi lá. O Palocci foi lá. O Palocci abriu o bico. Todo mundo abriu o bico. Meu amigo, quando você tá preso, provavelmente você entrega até o Papa. A tese. Eles te tiram... Você sabe o que eles fazem quando eles tá falando de delação. Toda a corja foi lá. Toda a corja. A corja inteira foi lá e fez a delação para se livrar da culpa. Não existiu Odebrecht, não existiu esquema, nada. Não tô falando do que Lula não Mas olha, até entre a esquerda, eu acho raro quem acha que o Lula não recebeu aquilo ali por lavagem de dinheiro. Aquele é o dono do triplex, que a OAS deu para ele porque foi beneficiado na Petrobras. Ou seja, ele cometeu o crime. Um dos 10 que ele já é acusado, ou seja, deve vir mais 100, enfim. Mas mesmo entre os defensores, de quem gosta dele, a discussão é um pouco sobre se houve um erro no procedimento legal, a gente pode discutir no procedimento isso. Legal. Agora, não é, a dúvida da culpabilidade dele é uma outra discussão. Aí não tem o que falar, meu. Quer dizer, e mesmo... alguém acha que ele é inocente, que ele não ganhou aquilo de propina, aquele apartamento? Mesmo que, assim, levantando o benefício da dúvida, indo muito além do que está mostrado hoje, tá? Houvesse um vício formal no processo,
As provas continuam válidas, né? No sentido, a não ser que elas foram obtidas de maneira ilegal, que não tem nada que justifique isso. E aí... Até o momento. Até o momento. Aí você tem que ver que, assim, teve uma segunda instância que julgou as mesmas provas. Você não pode falar que não tem provas. É uma coisa muito leviana você afirmar categoricamente que ele foi condenado sem provas. O Reinaldo Azevedo, ele fala O Reinaldo que não é Deus também, cara. Tá namorando aí. O Reinaldo, ele tem essa teoria. Aliás, Reinaldo, chapéu não tá bonito pra você, Reinaldo. É isso aí, tá com o chapéuzinho do Rui Chapéu. O Reinaldo... Marina, que tem determinados crimes, por exemplo, ocultação de patrimônio, que é, por definição, o sujeito finge que alguma coisa que é dele não é dele. Por definição, ele está ocultando as provas que existiriam. E aí você tem que mostrar que aquilo é dele, apesar de não ter... Né, o apartamento no nome dele, no caso. Isso. Então, caso clássico, o sujeito ganha uma propina, ganha, sei lá, um carro, um apartamento, uma fazenda. Ele não põe no nome dele. Põe no nome de um laranja, de alguém. Então, exatamente. A prova, entre aspas, que esse pessoal fala, não tem um recibo do Lula. Mas isso, o bandido não faz isso. Né? Quer dizer, o processo é exatamente para dizer, esse cara tá fingindo que alguma coisa que é dele não é. E existe uma quantidade de provas bem robusta e substancial de que aquele apartamento é dele. Apesar de não ter a escritura, enfim. Mas essa é a natureza do processo. É dizer, olha, apesar dele fingir que aquele apartamento não é dele, é dele. Que seria que... porque a prova que você está falando, que o cara está preso. Tudo bem, o cara está preso e faz a delação, que ele chama de delação premiada. Mas essa delação premiada, depois que o cara fez, depois que ele contou essa história, você pega documentos, você cruza os dados, você vai lá, que é o caso lá do terreno. Não sei nem se foi... Não, terreno... Não, agora teve o terreno também do negócio do Lula lá, do terreno da... Como é que chama lá que o Lula fez lá? O instituto que tinha dado é um rolo. Ou por exemplo, padrão de vida. Às vezes o sujeito ganha um salário e tem um carro importado, tem uma vida que não bate com aquele salário que ele recebe. Então é claro que o processo para mostrar que ele está recebendo dinheiro por fora é mostrar, olha, esse cara tem um carro importado de 500 mil, esse cara tem uma fazenda, não sei o quê, e ganha 10 mil de salário, não bate. É tipo aquele cara que esconde pensão alimentícia, sabe? Que o cara tem um padrão de vida e daí ele informa que... É isso. De um jeito bem simples de entender, é isso que ele fez, só que ele fez isso o sujeito vai na justiça e diz que é pobre, o sujeito vai pra justiça, diz que é pobre, que é quebrado, mas de repente mora numa cobertura duplex, enfim. Então, voltando àquele ponto anterior, você poderia, e essa que foi a discussão levantada pelo Gilmar Mendes, usar uma prova obtida de forma ilegal para inocentar alguém que está preso injustamente. Até agora, não há nada que mostre, eu duvido que apareça alguma coisa que mostre que o Lula é inocente. Por exemplo, no caso dele. Então você pode discutir alguma tecnicalidade do que aconteceu ali, os advogados vão festejar e vão discutir isso eternamente, mas... até agora, e eu duvido que apareça alguma coisa que mostre que não, na verdade aquele triplex não era do Lula. Porque aí você teria, pelo senso maior da justiça, você poderia aceitar uma prova obtida de forma ilegal, porque na verdade estava se cometendo uma injustiça e um inocente está preso. E não é o caso. E a discussão, mas a discussão do vazamento desses áudios é que o Moro não foi isento no caso do Lula. Isso, que é também uma discussão que tem algumas subjetividades. Por quê? Porque as partes ali estão conversando. Agora, o que o juiz não pode fazer? Ele não pode, que foi a expressão que ela usou, não pode orientar, não pode como se fosse dar uma consulta. Ele não pode dar uma consultoria para uma das partes. Ele não pode dizer, olha... Faça isso, faça aquilo. Isso. Ele não pode fazer isso. Olha só. Ele não pode orientar uma estratégia. Por exemplo, ele diz o seguinte, olha... Se ele conversando com o advogado do Lula, seria a mesma coisa, né? Eles conversam, quer dizer, juiz e as partes, eles conversam. Qual é o limite até onde você pode ir e aonde você não pode? Você não pode dizer, por exemplo, pro MP, dizer o seguinte, olha, processo Lula, mas processa aqui. Não faz aqui, por exemplo, que isso aqui ele vai ser inocentado, vai dar problema. Aí o juiz estaria orientando, mal comparando, como se fosse você tá fazendo uma prova no colégio, o teu professor fala, olha, a resposta da questão 5... Você errou aqui, hein? Você errou aqui, hein? Ele fez o Somebody Love lá. Somebody Love. Somebody Love. Será que o Mourinho é o Somebody Love? Isso agora não consta. E até agora... Dallagnol é o E até agora nem
nem nas matérias do Intercept, que a gente ainda não viu, as provas e as conversas na íntegra e periciadas. Porque tem que ter uma perícia. Mesmo depois que ele divulgar, tem que ter uma perícia. Se por um acaso, depois da perícia, for comprovado que era a conversa dos dois mesmos, e se por um acaso o Moro, ele fez isso que você tá falando, tipo, ele ajudou o Dallagnol, o Lula vira um santo. Ué, mas isso... Ele vai ser canonizado pelo Papa. Mariana, a estátua do Borba Gato. Mariana, a resposta da sua pergunta está contida na pergunta. Se for verdade, é verdade. Tá bom. Se e for... aí ele é solto. Ué. Não. O Lula? Não necessariamente. Você pode ter uma discussão disciplinar, se o por exemplo, sobre o Dallagnol. Possível invalida o processo. Porque o Moro nem juiz é mais. Agora, o Dallagnol ainda é procurador. Então você pode ter algum tipo de... Ele tem que passar por um processo lá pelo conselho de... Já está passando. Já está passando, exatamente. Para poder responder se ele cometeu alguma coisa errada. E isso pode ter consequências para a carreira dele como procurador. Mas que o Lula vai ser solto, até agora não tem nada. Os caras falam que vou ter uma nova eleição. Imagina. Pelo amor de Deus. Não vai soltar, não. Também, não sei se é verdade, tá? Mas foi o que eu li. Lá falava você não que sabe nada. Você leu. Eu li. É o Reinaldo. Chamar o Reinaldo aqui. Alô, Reinaldo, um abraço. Saudade de você, tomar um escão. Como eles falam que eles não sabem se é fumar verdade, um cigarro. então Que saudade do Reinaldo. Lá fala que o Moro ele foi convidado antes das eleições para ser ministro. Não sei se você eu vi, mas não era antes das eleições, era durante. Durante. Bom, durante, mesmo assim, né? Foi até meio público, ele vai... Mas isso a gente tem que lembrar do ambiente que a gente estava, porque assim, o próprio Álvaro Dias também chamou, várias pessoas estavam chamando o Álvaro Dias chamou em público, em debate. Que gravata linda tem o que lenço que ele usa no teto. Um implante maravilhoso. Vamos falar do implante de Álvaro Dias. A esquerda, peraí, deixa eu só responder. A esquerda está tentando criar uma narrativa de que o Moro estava em conluio com o Bolsonaro desde o começo. Na verdade, assim, a esquerda está tentando atacar a Lava Jato de todas as maneiras possíveis. Já falou que o Moro era da CIA e não colou. Já falou que o Moro estava fechado com o PSDB e não colou. Já falou que estava com o MDB e não colou. E aí, cada vez, essas teses vão caindo por terra e eles vão achando uma nova, né? Mas, assim, o que você tem que entender é que naquela época das eleições, o Moro estava muito bem representado, como está ainda, como um símbolo de combate à corrupção, e vários agentes políticos que estavam preocupados com uma demanda da sociedade, que era combater a corrupção, queriam trazer para si, para dentro do seu governo, esse símbolo, para dar uma mensagem para a população: olha, vamos continuar combatendo a corrupção nesse governo. O Álvaro foi o primeiro a dizer, né? Exato, o Álvaro queria bem, então, essa tese de que estava funcionando junto é uma coisa completamente descabida, uma coisa absurda. Não, vamos pegar o exemplo do Toffoli, por exemplo, foi advogado do Zé Dirceu, foi advogado do PT e está no STF. Então, quando ele foi chamado, teve toda uma gritaria. Só que agora os anos se passaram e você vê que a atuação do Dias Toffoli no STF não tem parecido, não tem dado indícios que é partidária. Tudo bem, mesma coisa com o Moro. O Moro foi chamado, não sei o quê. Não tem nada que mostre que ele tenha sido partidário. Mesmo dentro do governo Bolsonaro, com o governo Bolsonaro, você teve até discordâncias aí, né, como uma das que o pessoal até especula na questão do desarmamento, né, naquela MP que o Bolsonaro mandou, especula-se que ela veio menos incisiva por causa justamente da ação do Sérgio Moro. Então isso não é assim. Que é um desarmamentista. O Moro entrou dentro do governo Bolsonaro com independência. Isso foi falado, inclusive, pelas duas partes. Vamos ao que interessa. O que se interfere na reforma da Previdência? Não tem nada. Não vai dar nenhuma. Vai dar uma atrasada? Vai dar uma atrasada? O Rodrigo Maia está falando que ele está trabalhando para blindar a reforma da Previdência dentro do Congresso, né? O PLN 4 também, que eu estava bem preocupado, foi ontem. Foi histórico, assim, você não teve nenhum voto contra. Nem o PT falou que não foi o PT, desculpa, foi a Jandira Fegali, se não me engano, que falou que ia obstruir todas as votações por causa disso. Não obstruíram, então assim, olha, eu queria dar parabéns pro governo no sentido de que eles finalmente articularam, houve articulação política, acabou, Os caras estão bravos com vocês, espero que tenha acabado, graças a Deus, eu sei a treta. Não, mas eu espero que tenha acabado, graças a Deus, essa história de que... Qual é a treta? Do MBL? Depois vamos falar. Que a articulação política é crime, que a articulação política é errada, porque assim, o governo articulou ontem e teve uma vitória esmagadora, né? Uma coisa que poderia acabar no impeachment do Bolsonaro. Não vai mais acontecer porque o governo foi maduro, fez a coisa certa, fez política de verdade e foi aprovado. Andreasa devia estar feliz ontem, Reinaldo Azevedo, todos eles comemoraram juntos. Comemoraram juntos, tomaram aqui na prainha, várias cervejas, Reinaldo tomou com a Verinha, Andreasa,
foda, somos foda. Você viu a teoria? A teoria, nossa. Não é teoria, não tem outro jeito. Seguinte, Não, mas isso aí, deixa eu falar. Não, agora pelo bem da verdade. Claro, o Reinaldo, todo mundo sabe, trabalhava aqui na Jovem Pan, fazia o Pingos nos Is, agora tá na Band. E ele sempre teve... Ele teve aqui no Pânico falando também, na época que ele tretou com o Dallagnol, que eles ficavam brigando e tal, porque ele falava que o interesse desses caras era o interesse político, que eles queriam ser políticos, eles queriam fazer o negócio lá do coisa, e ele não admitia isso. Falava-se, inclusive, que o Dallagnol ia ser candidato. Exatamente. O que não aconteceu. Então, mas tinha... Mas que pode acontecer não, mas peraí. ainda, né? Mas ele pode ser candidato, aí que tá. Pode. Ele tem esse direito, ele só precisa se afastar, tem um Moro ficou mais protocolo a ser famoso, tomado, né? mas você não pode falar que ele ele não tem o famoso direito. antes. Tinha uma mulher também, tinha uma mulher também do Ministério ele tem esse Público. direito, gostando você ou não. Eu acho o Ministério... Não, a Lava Jato fez Ministério Público... uns procuradores mais famosos. Ministério Público, eu não gosto muito do Ministério Gosto Público. dele. São muito bravos, promotores. Eles não gostam da gente. Eles gostam de pegar a gente, levar, botar Sentar, terninho. né? Não gosto não. Sentar com o Não terninho gosto é chato. muito não. Muito bem, mas no próximo bloco nós vamos falar do vazamento, cara. Beleza. Eu quero saber como é que faz isso pra dar umas vazadas aí. Não, pelo amor de Ah, Deus. não, Imagina, Nudes vaza do nosso Moro? grupo. Você é louco. Não é, meu, isso é grave, cara. É triste. Isso é Quer grave, saber? né? Imagina assim, se vaza o grupo de vocês do Pânico, Nossa, todos louco, mandados a de gente prisão é preso bate a amanhã. Mas vamos falar sério. O vazamento estava a serviço do Neymar pra Glenn, poder... Então, o Glenn vem aqui. Ele disse que vem. Adoram. Eu adoro o Glenn. Maravilhoso. O Brasil tem meu ONG choros. O imitador oficial do Glenn. Coppola não é ético. Eu não sou é- jornalista. Eu não sou o CNN. Não sou o CNN. Não sou o CNN. Joga no Google. Se você vir no Google 2 minutos, uma pequena pesquisa em Google, você vai ver que eu não sou da CNN. Você não tem ética, Caio Coppola. Você fez uma Ele teoria, rosa uma pra teoria caramba. da conspiração, e agora Glenn aparece com essa coisa muito Parece o Kiko. confusa. Muito confusa essa Muito. coisa E do com Glenn. cara de teoria da conspiração. É muito complicado essa coisa de vazamento, não sabe se é fontes. Não, eu tenho minhas fontes. Minhas fontes são sagradas no jornalismo. Mas, não sei. Aí primeiro disse que não Que sabia coisa, quem hein? era a fonte, agora disse que tá protegendo É. a fonte. Né? Aí você, mas você tá protegendo alguém que você não conhece? Como é que é isso? Que emocionante. Mas dá uma emoção. Muito bem. Daqui a pouquinho nós vamos voltar e vamos querer saber mais aqui. Pô, o Alexandre Borges é o cara que manda e desmanda. Tem também o negócio lá da entrevista. Puta, né? Puta, que você tá... Lá vai. Daqui a pouco ela vai vazar o vídeo do Neymar. aqui. Uma coisa, você não vai reclamar não, sabe por quê? Porque quando a gente não Eita. estuda, você vem aqui e você reclama. Mas Quando você a gente estudou e não estuda, tem embasamento e você nenhum. Você quer tem, defender o Lula, minha filha. Não, Você ouviu o Você Reinaldo tá Azevedo? brincando? O Reinaldo... Você copiou o Reinaldo no Você Facebook? copiou o Reinaldo. Tá namorando o Não, Reinaldo eu- agora. Carioca aqui, ó. Várias falas Ouvia do lá o Reinaldo. professor Vila. Tá igual o Carioca. Não vem, não. Eu tenho várias falas do Reinaldo Reinaldo- que eu fui lá e eu para, criei não. aqui Deixa no eu meu falar. Que o notes. Lula não teve prova, falar. vai dormir. A Reinalda tá O impossível. Reinaldo fala isso há Reinaldo. 3 anos. Então, Você não vem, não. Agora o Reinaldo tá lá, feliz. Agora tá eu o agora tô reizinho. estudando pra vir aqui ter Calma, contraponto. calma. Nós queremos saber, tentar buscar a verdade em cima disso. É isso que nós Tem temos muita que saber. treta pra resolver. E isso, É isso que nós estudar, queremos saber. estudar é diferente de aprender. Que às vezes a Isso gente aí. estuda e não aprende Bom, Eu eu tava aprendi. ouvindo o Reinaldo ontem, ele falou. Você viu o que ela estudo falou? Reinaldo quase todos os dias, A tá? tese dela rasgou a Constituição. Mas é, Mas aonde? Aonde? Aonde que ele rasgou? tem um monte de coisa Não que vem, eles não. não... Não, que monte. Deixa. Tem 1000 coisas. Cite uma. Calma, Cite calma, uma. calma. Triturou. Vai vazar Temos- os seus vídeos do WhatsApp, Marina Manteiga. Aí Vamos vai ficar fazer. Vai feio. ser sem A loira do graça. banheiro. Vai. Vai ser Vamos bem vazar. sem Você graça. de salto alto Isso. no closet que nós temos aqui. Tá bom. A loira do Consolo. banheiro. Isso. Tá bom. O consolo cor-de-rosa. Seu amigo extintor. Da Hello Não, Kitty. eu tenho vários Então amigos pronto. em casa. Solo da Hello Kitty. Calma, Vocês calma. querem? Vamos fazer um break Não é rapidinho. não, são 10, tá? Olha. É, cada um de um Você jeito manda ali. os nudes lá Isso. que tá vazando. Não, É, tá assim. Consolo Consolo vermelho em homenagem Eu ao acho Lula. chato mandar. Eu sei, sim. A gente Você sabe, de salto é. alto no closet. Isso, a gente Não tem a tem foto, essa. querida. Essa Fazendo não a tem. dança. Isso, bumerangue da manteiga. É. Deixa sério. Vamos A fazer Índia um também fica Não, não. esperta Deixa eu aí. falar. Vamos falar sério. Vamos. Porque isso é sério. E ninguém Aí de artesanal. Deixa eu falar. Ninguém está entendendo direito essa história. Por isso nós temos aqui o Alexandre e nós temos aqui o Pedro Deirô, que estão destrinchando para a gente poder entender essa história que é muito complicada. Certo? Para não Certo. falar besteira. Tá bom. Daqui a pouquinho a gente volta. Um abraço, Reinaldo.
Now what you gonna do? Do you wanna get down? Now what you gonna do? Do you wanna get down? Muito bem, meus amores, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan. Hoje, presenças encantadoras nesse programa. O nosso querido Alexandre Borges, ele que é analista político e apresentador do 3 em 1 da Jovem Pan. E o Pedro Deiro. O Pedro é do MBL, o nosso querido Movimento Brasil Livre. Marina Manteiga defendendo muito bem. Bem participativo. Muito participativa, defendendo pra Lula participar, não é? e o seu triplex. Lula livre. Um assunto que já está Nossa, decidido. vão me xingar muito Triplex. na internet. Mas o triplex. Tô devendo. Saudade de Barba. Tem que ter Barba algum triste. contraponto aqui. Barba triste. Barba tá dias namorados, Barba vai tá comemorar. muito triste, preso. Não, Barba vai casar. Vai casar, pô, Hoje tá é dia feliz. dos namorados, o Lula tá feliz. Exatamente. Será que pode ter Visita íntima? visita íntima? Pode. Diz que ele tem Será uma que ele namoradinha recebe jovem. né? a E moça Lula, lá? e Lula está lá, o nosso querido Barba e a canhota Lula tentando livre. de todas as maneiras santificar o nosso querido Barba. Ele está muito triste. Ele fala que foi abandonado por todos. Tô lá sozinho. Cadê o Gerdau agora? Gerdau tá lá. É. A triste. elite, os banqueiros. Tudo lá, eu tô aqui sozinho. É. Triste. É triste. Muito triste. Mas é a vida. Nesse frio em Curitiba agora que tá fazendo, hein? Imagina lá, imagina o cara lá como é que tá. Não, mas o a cela é Barba. quentinha. Não é? Tá A cela é quentinha. E merecendo. Meio chuveiro. Não, mas se você for pensar bem, o cara ficou sozinho, né? Mas ele tá numa cela de nível superior, Ah, eu hein? sei, Que ele mas nem o cara tem. ficou Puta cela sozinho. legal, meu. O cara ficou sozinho. PlayStation. Na cela, né? Mas você vê aqui Espada o quanto a gente tá pintada. querendo defender. Ô, peraí, tem uma troca de mensagem, para tudo, solta o cara, né? Quer dizer, ele continua com defensores. Né? Pode ter aquele monte de livro lá dentro e não poder ler, né? Não? Pode Faz sim. gracinha. Sentiu uma não. ironia. Coitado. Faz gracinha. Faz Pode, gracinha que a gente vai pelo mexer nas amor de gavetas Deus. do Ser humano. MBL. É. Agora, me fala uma coisa. O Glenn. O Glenn é o cara do Snowden. Sim. A história do Snowden, tem o filme, né? Mas o filme Tem. é o Oliver Stone, é um canhota Sim, de sim. Louco. primeira. É. O Oliver Que Stone... também já fez filme falando bem do Hugo Chaves, enfim. Sim, É. ele tem um documentário Oliver do Hugo Stone? Chaves maravilhoso, que ele vai na Venezuela, ele anda de jipe com o Hugo Chaves e tal. É um cara que... Sim. E tem até um... Bota canhota nisso. Isso. Tem um documentário do Snowden também. e tem o filme que tá no Tá Netflix. tá no Netflix. tal, Eu não lembro se que o documentário tá no Netflix. como é que Chama é? Snowden. Então, ele chama Snowden, mas é... Mas o filme mais Herói, louco... É. herói ou bandido, uma coisa assim. Mas o né? filme mais louco é aquele do JFK, que ele fez tem uns 20 anos, que ele bota a culpa no mundo inteiro, menos no Lee Oswald, que é o cara que matou o JFK. né? Isso. Enfim. É o Adélio americano. Então, mas... Mais eficiente. Mas... Muito bom. Esse cara, o Glenn, ele é casado com o Davi Miranda. Isso, do PSOL. Que entrou no lugar do PSOL. João Willis. Isso, deputado federal hoje, no lugar do João Willis. Porra. Isso. E esse cara já morava no Rio de Janeiro, né? Ele já morava aqui no Brasil na época do que teve o vazamento do Wikileaks. Sim. Sim. Né? Teve uma matéria de 2013 ainda, se não me engano, que o Davi Miranda foi pego em Londres, né? Isso. Com alegação de levantando terrorismo agora, internacional, isso, é. não sei o que. Se não me engano, é isso, gente. Então, mas o Snowden, eu não sei se o pessoal lembra do Snowden, o Snowden era um cara que trabalhava Na NSA. Isso, na NSA, que é uma empresa que foi criada para combater o terrorismo. É uma empresa de vigilância digital. Isso, né? Isso. Onde eles têm... Do governo americano. Isso. O governo americano, depois do 11 de setembro, eles fizeram essa é tipo uma FBI, Sim. não é? É. Mas ele tem toda a informação de internet, essa coisa Serviço toda. de né? inteligência. É um serviço de espionagem. Então tudo... Ou inteligência, né? Como quase todos os governos do mundo têm, né? O do americano aparece mais, mas Então, os chineses têm, todo mundo tem. sim, mas esse A americano... Inglaterra tem seus James Bonds, enfim. Isso. Mas esse americano, ele lê todas as correspondências, inclusive as nossas. Não é isso? Teve aquele escândalo da Dilma, inclusive, né? Não sei se você lembra. Que Sim, lembra. da Petrobras. Inclusive ela aparece no filme, né? Você teve... Na época do Obama. Sim, na época do Obama. Isso. E aí o que Que acontece? mandou espionar o Trump na época da Isso. campanha, aquela Então, coisa toda. Esse Snowden, ele trabalhava nessa empresa. E aí ele falou, eu vou vazar a bagaça. E tá fora dos Estados Unidos, me parece que tá escondido na Rússia. Hoje ele vive na Rússia. E esse cara não pode entrar mais nos Estados Unidos, porque lá foi um crime que ele cometeu. Sim, Foi uma Não é? traição, revelou segredos. Foi uma traição, inclusive. Traição ao país, isso. Porque ele era diferente do Assange.
ele era funcionário público, né? Isso. Então você tem ele tinha acesso às coisas Por ser de funcionário, maneira por trabalhar de lá. boa fé. E Isso. aí ele traiu essa boa fé, traiu o país, então ele é É a definição do crime lesa pátria, do traidor da pátria. Então, mas a teoria do Wikileaks é a seguinte: tudo tem que ser transparente. Sim, mas é que o Wikileaks e o Snowden são... Um é o Assange, e o Assange tem essa teoria que inclusive diverge do Glenn, tá? Porque a visão do Assange é a visão de que tudo tem que ser transparente e o Wikileaks não pode editar conteúdo. Então, assim, se isso tivesse sido jogado no Wikileaks, vocês teriam acesso na hora a tudo que foi compilado. O que ele recebe, ele publica. publica. O Wikileaks não acredita no trabalho editorial. Ele só joga Entendi. informação porque... Sem edição. Ele defende o ponto de vista de que quem edita tem um interesse. Tá. E aí não é do interesse do Wikileaks ter esse interesse, é só... aí que diverge do Glenn. Que deu vários problemas, inclusive. Por exemplo, o Wikileaks ele lançou alguns materiais que tinham nomes e endereços de espiões americanos em outros países, colocou a vida dessas pessoas em risco. Então foi bem polêmica essa decisão editorial de não ser editorial do Wikileaks. Então, mas é legal o cara poder ter acesso a toda a informação minha, por exemplo? Legal no sentido Legal, de digo, bacana. Se é positivo, eu acho que não. Acho que tem coisas que são de segurança nacional, que estão na mão desses serviços de inteligência, que não são para ser publicadas mesmo. Invasão da sua privacidade. O Google tem tudo nosso. Que Google? Tem, eles têm tudo nosso. Mas você, assim, você cedeu isso pro Google, né? Você clicou lá no negocinho e você compactuou com isso. É diferente. Google, Facebook, eles têm tudo. Sim, mas você compactua com isso. É diferente. Quando você dá o É aquela velha frase, né? Quando você tem um produto que você não está pagando por ele, o produto é você. Né? Quer dizer, você está sendo vendida para anunciantes. Isso. Ele vai analisar o seu comportamento online. Então você gosta de frequentar determinadas páginas. Clica aqui. Vai vir. Eu pensei, mas não falei. E o Google não vai pegar, por exemplo, se tiver nude no seu celular e te extorquir com isso, né? Quando a gente fica dando ok naqueles textos enormes, quando a gente instala um programa, que ninguém lê. Isso. Ninguém quer ler. Isso. É a famosa discussão com a namorada. Você fala, eu aceito, ok. Você não quer brigar na hora e depois você paga a consequência. Ok. Então, mas por que os jornalistas estão bravos com o Glenn? Porque a primeira coisa é que ele teve uma decisão antiética de não ouvir a outra parte antes de publicar a matéria. Ele alega que ele fez isso porque não queria... Não, vamos lá. Ele alega que ele fez isso... Não, isso é de praxe do jornalismo. Tudo bem, mas vazamento de informação é o que mais teve nessa... Não ouviu outra parte no seguinte, ele deveria ter ligado para os procuradores, olha, tive acesso a esse material aqui, blá, 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 blá. Que você Qual acha? é seu contraponto? Qual é a sua defesa? Isso pronto, você tem... É aula 1, jornalismo. Quando tem um vazamento aqui no Brasil, não pensando nisso agora, lá atrás, todos os vazamentos que a Lava Jato... Ô, Lula! O que mais... Não, isso daí é uma das... Mas é um procedimento diferente. Você está comparando cebola e carro conversível. Não, vazamento... Tá falando merda. Uma coisa... Sim, mas uma coisa... Não existe essa equivalência, por quê? Porque uma coisa é uma prova, uma escuta aprovada pela lei, legal... Dentro de um processo. É legal deixar vazar? Ele liberou a informação pública, não foi a primeira vez, nem foi a última, mas isso não tem uma equivalência, esse é um ponto inicial. Não existe uma equivalência com eu entrar no seu celular, hackear seu celular e pegar conversas privadas suas e publicar. Tem nada a ver. Tem nada a ver. Eu acho que assim, não é legal você vazar conversa de ninguém, não acho que é legal tá saindo, porque o que tem mais... Só que aquelas conversas todos os vazamentos o que tchau aconteceram querida, lá atrás não são o Bessias, o tchau querida. Foram passados por um processo legal. Aquelas deliciosas do Mas não Eduardo pode Paes vazar, falando gente. de Maricá, não sei o quê. Não pode vazar nada. Pode. É juridicamente legal. Juridicamente Foi. Justiça Aquele diz que Nossa pode. senhora. Não. O tchau querida não era legal, não. Não Tanto era que o legal Moro o se tchau desculpou querida. depois. Exatamente. Não, tinha uma discussão sobre o timing, mas em Não algum era momento legal. aquilo Foi vira... só pra Jogou pro impedir Jornal Nacional, dele não é isso que ser ela tá nomeado falando, lá na naquele Casa momento. Civil, tal. Que era uma estratégia também dele fugir também, né? Do Mas isso não... foro privilegiado. Mas de qualquer jeito é bom que a gente deixe claro para quem tá ouvindo que não tem uma equivalência disso com você publicar coisa hackeada de celular. Tem nada a ver.
Você pegar uma escuta legal, parte de um processo, autorizada pela justiça, e botar... Foi autorizada aquela época. Lógico que foi. Agora, deixa eu falar. Não foi. Não, a escuta. Aquilo não era uma hackeada. Aquilo, você tinha a Polícia Federal escutando as conversas do Lula. E de todos aqueles, do Eduardo Paes. Com autorização judicial. Com autorização judicial. A publicação que não era... Que é polêmica, que tem uma discussão. Voltando para a questão jornalística, tá? Que é o Glenn, né, e o Intercept. É um meio jornalístico. Só para não perder esse ponto, e já se passaram 3 anos, 4, e todos os questionamentos jurídicos foram respondidos sobre isso. Sim, exato. E aí, então, ele obedece, diferentemente dessa questão do Moro, ele obedece à ética jornalística, não à jurídica, certo? E na ética jornalística, quando você faz um ataque dessa magnitude, você deve ouvir a outra parte, você deve dar espaço para que a outra parte faça o contraditório. É o que a gente tá fazendo aqui. Exato. O Glenn alega que ele não fez isso porque ele tinha medo de retaliação jurídica. O que não me faz sentido, até porque ele soltou essa matéria nos Estados Unidos. E por mais que houvesse uma liminar brasileira, a liminar brasileira não teria poder de derrubar. Esse Intercept é nos Estados Unidos? Ele soltou lá e aqui, ao mesmo tempo. Isso, em inglês. Em inglês. Então por mais que houvesse os esse risco da vida já aqui no Brasil, falando, ele poderia ter soltado a informação em qualquer outro país. Então, exato. Então, ele cometeu o que eu considero a ser, dentro da ética jornalística, uma ação antiética nesse sentido. Ele foi injusto nesse Por isso que a gente tem que analisar esse site como um blog de esquerda. E não tem problema nenhum ele ter posição. Pelo contrário, eu até acho honesto. Eu defendo, sim. Eu também. Eu defendo que seja levantada a discussão, tá? Isso. Eu defendo que a gente esteja discutindo lado. Isso, mas a gente tem que entender que ele tem um lado. Ele não é apartidário. Não é. Exato. Não é. Que a gente tem que entender que essas provas, tudo indica que foram obtidas de maneira criminosa. Também, então a gente está discutindo aí a consequência de um crime, né? Tinha que mostrar tudo também, né? Então, mas aí você tem o problema também. Puta, mostra tudo, mas aí tem coisas pessoais. Digamos que tem um procurador que está traindo a mulher. Quando você mostra tudo. Perigoso, hein? Isso não é de interesse público. Não, perigoso pro Morinho. Na verdade, então, nem o vazamento é de complicado. O molho é não, bonito. depende. Se tiver crime envolvido, assassinato, roubo, aí sim. Sérgio Moro deve ter muita fã. Por exemplo. É mesmo? Até uma história que o... Super Moro, né? Super Moro, né? Eu tava conversando aqui com o Alexandre Borges. Quando foi descoberto lá que o Stalin tinha gulags dentro da Rússia, era uma informação de interesse público. As pessoas estavam morrendo. Era uma coisa que o Estado estava tentando esconder e era informação de interesse público. Então também não dá pra ser categórico assim e dizer todo vazamento é ruim. Não é. Aliás, é um ponto também. O pessoal fica defendendo o Glenn, dizendo ele ganhou um Pulitzer, né? É bom lembrar que esse prêmio já foi dado por um dos maiores canalhas da história do jornalismo, que é o Walter Durante, que era o cara do New York Times, que ficou durante 15 anos, ele era amigo do Stalin, e ele ficou ali entre os anos, a década de 10 e de 30, mentindo escancaradamente pro mundo, dizendo que na União Soviética não tinha problema nenhum, que estava todo mundo feliz, que estava maravilhoso, e o mundo foi, durante 15 anos, pelo menos, induzido a acreditar que estava tudo lindo e maravilhoso na União Soviética. Esse cara ganhou um Pulitzer por causa disso, e era, hoje todo mundo sabe, um vagabundo canalha, que estava fazendo isso por propaganda soviética para... essa que eu acho a maior sacanagem do que o Glenn E nunca derrubaram esse Pulitzer, tá? E do meio que ele está fazendo, porque tanto quando você teve o Assange, quanto você teve o Snowden, o que eles faziam? Eles chamavam vários meios de comunicação, liberavam esses materiais juntos para esses outros meios de comunicação, para você ter várias fontes com credibilidade, discutindo aquela informação, todos com linha editorial, separando o que é de interesse público do que é de interesse privado, e se debruçando sobre aquilo para a sociedade poder fazer um debate decente, o que não é o que está acontecendo aqui, entendeu? E essa que eu acho a maior sacanagem, porque daí o Glenn vai lá e se vale de bons princípios e princípios republicanos para fazer uma coisa com uma agenda política clara. Você vê quando o Jornal Nacional, quando fala desse tipo de coisa, é até chato. Que aí depois eles começam assim, conversamos com fulano de tal, que disse que não sei o quê, falamos com fulano de tal, que disse que é mentira, falamos. E aí eles ficam 5 minutos dando... Segundo informação, dizendo o que diziam citado. Isso o Glenn não faz, né? Ou não fez até agora. Mas vocês acham que ele tem mais coisa? Glenn, danadinho. Paulinha falou que talvez ele venha amanhã. Ele vem amanhã? Paulinha disse que talvez amanhã ele tá aqui. Tá fechando aí, a Paulinha disse pra informar. Grande Paulinha. Pô, Glenn. Esperamos. As fotos do Glenn na micareta que a gente Glenn, tem. traga provas. Nós vamos mostrar ele na micareta. Ele de Abadá, a gente tem o Glenn. Abadá na cabeça. Ele foi em Recife. O Zé Maria Trindade que mandou pra gente. O Zé Maria Você Trindade. vai ver ele no Abadá. Maria tá Carnamicandanga, alguma coisa perto de Brasília.
O loló do Glenn. Mas que ele venha com informações de interesse público e com provas, e não com essa história de rasgar a Constituição, que não sei o que. Ok. E o Marina? Foi a Marina. Entendeu? Não, mas eu digo, essa gritaria, ela tem que vir acompanhada de provas. E isso né? tem que ser perguntado pra ele. Se ele tá falando que isso é de interesse público, são coisas relevantes, ele vai apresentar isso pra justiça, ele vai apresentar isso pra outros meios de comunicação que ele considera relevante, que a sociedade considera relevante, pra que você tenha mais de uma voz se debruçando sobre esse material bruto. Cara, no Snowden foi assim, no Wikileaks, quando o Wikileaks foi lá e sentou com os jornais também foi assim. É muito complicado você ter só um agente divulgando. Aquele negócio das contas... Viu, Marina? Qual das conta? contas. Cadê as contas? As contas é uma associação de jornalistas, né? Que tem as contas lá, que os caras abriram as contas lá no... Lembra que teve lá as contas? A conta Vazaram as contas. na Suíça, aquelas contas lá... o Panama Paper. Panama Paper. Sim. Panama Paper foi mais ou menos isso, mas era uma associação, Exato, né? uma De jornalista associação de investigativo sim, e tal. e depois eles publicaram também o material mais na íntegra, você teve vários outros agentes se debruçando sobre, então isso é meio de praxe. Então, quer dizer, esse vazamento, ele é obscuro, o vazamento do... Até o momento sim, é bem obscuro. Sim. Até o momento é bem obscuro e está sendo controlado por um único agente que tem interesse, e tem uma agenda olha política. E olha o caminho que a coisa tem que ter. Ele tem que mostrar o que ele tem. Depois que ele mostrar, tem que ser periciado. A gente tem que ver se aquilo foi editado, se não foi, se o cara alterou o conteúdo do que ele está mostrando. Mesmo, ele ainda não mostrou. Tem como Mas alterar? mesmo, claro... Mas mesmo Photoshop mostrando... resolve, por exemplo, um áudio resolve alguém imitando outra pessoa. Você pode editar, entendeu? Para dar a impressão que é uma coisa que não é. Entendeu? A gente vê isso o dia inteiro, de edições de vídeo, de áudio. Tem um belo documentário no BuzzFeed, na Netflix, que os caras colocam a cara do Trump e mudam a voz, né? Não é? Então hoje a gente tem que ficar muito esperto. Então tem um caminho até isso ser tratado como verdade, que é ele tem que revelar o que ele não revelou ainda, e isso tem que ser dado para a justiça ou para técnicos independentes para periciar o material. E para outros meios de comunicação também, que vão periciar também, igual teve. Quando teve os autos vazados. E aí, depois de periciado, você ainda vai ter uma discussão que tem uma certa subjetividade, por exemplo, que é o ponto que você estava levantando, que é um ponto importante, que é até onde que ali era uma conversa normal, até que ponto era uma orientação. Isso também tem, você tem que ler o texto, aí os juristas vão se degladiar, se o Moro estava conversando, que é uma conversa que acontece entre juiz e as partes, ou se ali tinha uma consultoria, ele estava induzindo, entendeu? Então tem muita coisa para acontecer ainda. O que é a opinião pra justificar do Moro, que a gritaria que já tem muita gente. Rasgou a Constituição, não sei o quê. Eu acho cedo. Sim. Podemos chegar a esse ponto. Vocês acham também de uma das... O Delanhol e o Moro, se não me engano, eu acho que tinha mais alguém... Delanhol ou Dallagnol? Dallagnol. Dallagnol. Eu nunca sei ou Delanhol ou Dallagnol? Dallagnol. Quando eles proíbem o Lula... E aquele de Cavanhaque saiu? O Lula não... Lembra? Aposentou, Carlos Fernando, dos Santos. Eu gostava do de Cavanhaque, lembra? Vocês viram a parte que o Lula, quando o Lula foi proibido de dar entrevista... E que eles falavam que era perigoso ele dar entrevista. Mas eles estão dando a opinião dele, eles podem ele poderia fazer isso. ser... Porque o Haddad poderia ser eleito. Mas eles, assim, vamos lá, é um grupo privado, tá, de pessoas que estão conversando e não é porque o cara é agente público que ele não pode ter opinião. Ele não pode agir legalmente de acordo com a opinião dele. As pessoas podem ter valores independente das funções que elas ocupam. Elas podem acreditar em coisas independente das funções que elas ocupam. Tá? O que ele não pode é deixar que essa opinião prejudique o andamento de uma coisa onde ele precisa ser isento. Existe essa diferença e as pessoas são capazes de fazer isso. Senão nada funcionaria. Senão você só poderia, né? Ter gente, tá julgando, não sei o quê, você não vai ter gente de esquerda, não vai ter gente de direita, não é assim que as coisas funcionam. Em tese, todo mundo tem uma visão ainda uma opinião sobre ainda as mais em coisas. um grupo privado. Sim. O que você tem que provar é que aquela opinião se transformou em ação numa judicial prejudicial ao réu. Isso, né? Agora, sempre vocês acham que o Moro tá certo em ir lá no Senado já agora? Ele vai nessa terça-feira, né? Ou você acha que ele devia esperar o desenrolar? Eu acho que ele tá indo de boa vontade, eu acho legal, eu acho bacana. Tem que ir. Porque ele não foi intimado, né? Sim, apesar dele estar respondendo sobre coisas que ele não teve acesso, que o sujeito que publicou diz, eu tenho muito mais coisa ainda. Então essa é a questão. Você não acha que ele tá indo Como ele disse que tem muito mais coisa, ele já porque como a gente falou no começo
começo do programa, a gente não sabe o que a gente falou há 2 anos atrás. Isso. Então, às vezes, ele vai falar alguma coisa que ele nem sabe do que está sendo acusado. Mas esse é o problema dessa suspeição que se joga no ar. É nisso que a gente acha que o Intercept não está agindo do melhor interesse público. Entendeu? Porque fica botando essa pilha na opinião pública, a gente tem que ter um monte de coisa, hein? Lá, em cima de a Jandira Fegali vou obstruir, o Moro tem que renunciar. É tipo um seriado do Netflix, né? House of Cards, cara. Sim. No próximo episódio, todo mundo tem um interesse. Tá bem, daqui a pouquinho a gente volta aqui na programação da Jovem Pan. Muito bem, meus amores. A que ponto chegamos? A que ponto chegamos no Dia dos Namorados e a gente discutindo a ética? Sim. A ética no jornalismo. Você vê, né? Que coisa, hein? Que situação, hein, ô Borges? Pois outrora estaríamos comprando um bombom da Copenhagen, aqueles de coraçãozinho com licor dentro. Hoje em dia nós estamos aqui discutindo Dallagnol. Podia estar falando disso, né? Sérgio Moro, essa chateação que parece nunca vai acabar. Mas a gente estava discutindo aqui no break. Aliás, um beijo pra patroa lá no Rio, comemoraremos no final de semana. Até que ponto... Ó quem chegou aqui, ó. Ó que canhotinha maravilhosa. Edgar Piccoli, chega até nós. Una-se. A gente estava discutindo aqui... A gente estava discutindo aqui até que... o Coppola tá triste com você. Não veio hoje, hein? Tá chateado. Tá chateado com você. Emílio. Tá que isso? Não brinca com essa... Tá doente de tristeza. Mandou uma mensagem tá deprimido em casa. Mandou. No grupo do Moro, do Dallagnol. Dallagnol. Que não deixa ele falar. Ficou doente, mas o Mário Rosa... Edgar Tite. Mas o Mário Rosa tava aqui, pô. Para falar sobre exatamente sobre o tema de você, como você administra uma crise. Não, até que ponto... Foi um programa maravilhoso, parabéns. Foi legal. Vejam no YouTube. Ô, Edgar, até que ponto o Estado pode ter controle do que você fala? Total ou não? E até que ponto nós devemos mostrar? Controle nenhum, cada um paga pelo que fala. O Estado vai o quê? Vai ser tutor do quê? Da tua liberdade? E a imprensa? Ué, também paga da mesma forma, como o indivíduo, a imprensa, enquanto um órgão, uma entidade, paga pelo que se pronuncia, pelo que fala. Você acha que tem que vazar tudo? Eu acho que tem que vazar, é bom pro país que Você vaze. acha que é bom mesmo? Isso, eu acho que a gente tem a evolução, Emílio, é irrefreável. Mesmo, evolução? Mesmo na desgraça. Opa! Vamos hackear seu celular, Edgar. Vai ver o grupo que você tem da MTV. Pode hackear, você e o João Gordo, meu amigo. Vamos ver. Pode hackear, não tem nada. Já tá tudo prontinho já. Vai se frustrar. Apagou tudo. Apagou tudo. Até da nuvem. Grupinho da MTV da década de 90. Não, porque, por exemplo, tem um caso muito clássico do presidente Roosevelt. Sim. O Roosevelt, ele tinha paralisia, ele tinha... Isso. Como é que chama? Poliomielite. Isso. Ele tinha polio e aí ele chegou pro jornalista e falou, por favor, não me fotografem. Ele não gostava, isso. E ele pediu pro jornalista e todo mundo respeitava essa exigência. Então, mas aí... Esse é o freio, mas ele não ético, moral de cada um. Não, mas ele não proibiu, ele pediu. Ele falou, olha, não é bom, principalmente depois que entrou a Segunda Guerra, ele não queria parecer que ele tinha fraqueza, enfim. Mas se partir do princípio que tudo pode ser publicado, vamos dar um exemplo aqui. Um bom debate pra vocês. Não. Então. Vai embora? Arregou? A carta do Zé Padilha, né? Você... Arregão. Cadê a carta do Zé Padilha? Lê aqui a carta do Zé Padilha. Cadê o Zé Padilha que tá lá correndo com o... Cadê a carta do Zé Padilha? Tá correndo em Santa Mônica. O Zé Padilha... Faz o contraponto Agora aí. aceitou. Vou até pôr o fone, vai. Zé Padilha e seu Jorge. Seu Jorge estão lá em Santa Mônica, Manhattan Beach. Isso. Estão lá correndo em Santa Mônica e enchendo o saco aqui. Ele e o seu Jorge. Texto sensacional do Padilha ontem. Por exemplo. Publicado ontem. Grande texto. Então, a gente está precisando disso. Dos isentões? Alguém que tem que ter mais isentão. Saia do grupo do WhatsApp. Alguém que venha com a razão e saia dessa polarização boçalizante, essa polarização tosca que a gente se meteu.
A polarização não é tosca por si só, né? A polarização existem visões de mundo, né? Existem visões de mundo e, assim, a polarização, o extremo da polarização, às vezes, sai da casinha um pouco. Uma polarização. Mas a polarização por si só não é um problema. Então, as pessoas discordarem não é um problema. Não é isso. Não é problema, mas discordar de maneira ideológica não é um problema. Sim, eu acho que é legal a gente vir aqui, a gente discutir, a gente conversar, mas uma coisa é o que ele deve estar querendo mencionar é, tipo, quando um começa a mandar o outro tomar naquele lugar e assim vai. Mas daí não é polarização, aí a gente imbecil mesmo. É falta de lei. Aí é idiota e idiota. Marina, vai no Duty Free. O idiota é universal, né? O idiota Deixa eu te fazer uma pergunta, então. Tem todo lugar. A questão entre o MBL e o Olavo de Carvalho, da polarização. Como é que tá a relação de vocês? O Olavo, ele vive fazendo vários apelidos, né? Sobre a gente, bem pouco... Assim, corteses. O Kim Catapiru. Kim Catapiroquinha. Mas vocês estavam de boa com ele, não estavam? Nunca. Sempre foram de boa com ele? Não. O Olavo briga com a gente desde, acho que 2000. Se formaram sobre os auspícios do Olavão. Deixa eu falar, não vamos falar de Olavo de Carvalho, pelo amor de Deus. Não, a gente tá falando sobre polarização, MBL. Tem uma treta também. Porque aí o Sérgio Moro já deu esse assunto. Não. É que até o final... Não deu, não. O Olavo tá em dúvida se a Terra é redonda. Peraí. Sem essa piadinha também, isso é chato. Não é piada, não. Eu sei, mas é chato, bicho. É chato discutir se a Terra é plana ou redonda. O cara é maluco, porra. Não vamos ficar discutindo o nego maluco, porra. Ué, mas já ele chega, é o guru eu do sei, governo. mas não vamos falar sério. Vamos falar sério, vamos falar de coisas. Bora. Por exemplo, se isso é um negócio bom, que vai abrir pra todo mundo, imagina um cara que vai ser presidente daqui a algum tempo. Aí todo mundo tem toda a informação desse cara. Quando chegar lá, você vai ter um dossiê do cara de tudo que ele falou, se a informação for vazada. Porque os caras mentem. Todo político mente. Ele mente muito, ele mostra o lado mais bonito dele. Se isso é vazado, tá todo mundo fudido. Não, mas isso é horrível, isso é uma ditadura da transparência, é uma coisa abominável. Você querer que a sociedade funcione dessa maneira, que as pessoas não tenham o direito à privacidade, é uma loucura. Sim. Porque não existe liberdade. Ao mesmo tempo, tem uma tese do Niall Ferguson, que é um historiador britânico que eu admiro muito, que ele diz o seguinte: da mesma maneira que a invenção da imprensa há 500 anos criou uma série de questões novas que o mundo não estava preparado e ficaram 100, 200 anos guerreando para até as coisas se acomodarem, as redes sociais estão fazendo isso agora. Quer dizer, a gente também naturalmente vai perder um pouco de privacidade, eu espero que não perca toda, mas... Não pode. A gente tem isso. Porra, a gente tem todo o direito de mentir, cara. Sim, não, e de mudar de ideia. A gente tem todo o direito de mudar de ideia, que eu acho que é outro ponto importante. O sujeito te cobra, por exemplo, você em 2011, fala, bicho, mas passaram 8 anos, eu posso ter lido outras coisas, ter mudado de ideia. Até porque a mentira não está tipificada, né? Não é crime nenhum. Sim, a que ponto chegamos? A que ponto chegamos? Deixa eu colocar uma ideia que me ocorre enquanto ouço vocês. O seu progressismo, a que ponto chegamos? Com o meu progressismo. Tudo é uma evolução, a que ponto chegamos? Mas aí que tá, né, Emílio? Vem em tom de chacota, você brinca, mas as pessoas querem rotular você mesmo assim. Se você diz uma coisa pra cá, necessariamente, na visão desses extremistas, você é outra coisa pra lá, simetricamente oposta. Isso é uma imbecilidade, isso é emburrecer. Eu acho que essa questão da polarização, quando eu falo, emburrece. Esse ponto que vocês estão discutindo, sobre falar uma coisa e ficar lá o teu arquivo, ela pressupõe uma mudança de atitude do ser humano e principalmente de quem é agente público, quem está à frente do poder. Porque o lado sombrio do ser humano, ele nunca vai deixar de existir. O cara que não tinha lá a vigilância da internet, das mídias sociais, ele falava grandes bobeiras e grandes bobagens e fazia conluios ao pé do ouvido. A pessoa que tem hoje, todos nós estamos submetidos à exposição, tem que mudar a maneira de pensar o mundo. Tem que entender que tudo que está sendo falado, dito, escrito, filmado, tá aí, tá na nuvem e pode ser jogado exato. Sabe aquela história? Não diga nada que isso pode ser utilizado contra você. Não diga nada. Então, mas isso não deve, não teme. Eu entendo o seu ponto, acho que você tem razão, mas isso também pode ser a morte do pensamento. Às vezes você está elaborando um pensamento, às vezes você tem dúvidas, você está lendo, você está tentando entender uma coisa, às vezes você fica meses, anos pensando numa questão. E aí você é cobrado sobre uma coisa que você falou, mas você fala, não, mas eu pensei melhor sobre isso. Né? Então, eu evoluí isso. O Edgar, o pensamento dele, eu entendo bem o Edgar, que a gente conversa muito. Nós temos a Ursal aqui do lado. Então, o Edgar, nosso estúdio a gente se reúne todo dia. O Edgar, ele parte do princípio que o mundo é bom.
Sim. Esse é o Eu sou um otimista. É um russoniano. A gente tem que pensar assim. Eu sou um otimista. Acho que não! Não, a gente não tem que pensar que as pessoas são boas? Há esperança, Marina, eu tô com você. Então, ele Desculpa, parte tem que pensar assim. Olha ele só, parte do princípio. o Solzhenitsyn, o autor do boas, né? Arquipélago Gulag, ele tem uma frase muito bonita que ele diz: o bem e o mal é uma linha que passa no coração de qualquer homem. Então, assim, você pode acreditar que todo mundo é bom em princípio, ou você pode acreditar que as pessoas, todo mundo tem um lado bom e um lado mal, e que o seu desafio na vida é suprimir o seu lado mal e melhorar o seu lado bom. Todo mundo tem. Entendeu? Isso também é uma visão de mundo, cada um vai olhar de um jeito. O que Winston Churchill dizia sobre os políticos? Palavras de Churchill, aquele charuto maravilhoso. Derrota na vitória é necessário. Qual é a função do político? Ele dizia o seguinte: é você escrever discursos e iludir o povo. Winston Churchill. O próprio. Esse é um político honesto. Né? Não, mas qual é a função que você tem? Dar esperança ao povo e iludir a galera. O povo gosta de ser enganado. Emílio, o próprio Lula tá aí, ó, até hoje. Marina Manteiga, com a camiseta Lula ali. Quando você defende o direito à privacidade, você não está defendendo o direito dos políticos enganarem as pessoas, tá? Você está defendendo um princípio básico de que as pessoas podem, até certo ponto, dizer o que elas querem compartilhar com as outras ou não. Você usar de algum tipo de violência para forçar uma pessoa a compartilhar com você alguma coisa que ela não queria é errado por princípio. Sim, a liberdade de expressão não necessariamente implica em universalidade. Direito de agredir, de caluniar. Mas não é isso que eu tô falando. Tô falando assim, quando você vai lá, por exemplo, do jeito que você colocou, e posta alguma coisa na sua rede social e aquilo se torna público, você tomou essa decisão daquilo se tornar público. Sim, essa decisão é sua. A não ser que você esteja cometendo um crime, ou sob suspeição de um crime, seja investigado e exista uma base legal muito boa para justificar que alguém deva observar essa decisão, isso não deve ser observado. Isso é seu. Eu não posso botar um microfone na sua casa para ficar ouvindo suas conversas privadas com a sua família e ficar depois publicando a sua privacidade. E às vezes você está falando coisas num ambiente familiar ou com seus amigos no bar, tomando uma cerveja, que você está elaborando um pensamento, você está pensando. A questão da Amazon, né? Ou às vezes você está sendo idiota mesmo, com seus amigos conversando na mesa de bar, mas você tem esse direito de ser idiota. Imagina uma sociedade onde as pessoas não podem falar merda. Mas do que você está falando? Você está se referindo a eu, a você, o Emílio? Todo mundo tem direito. Ou de um homem público que tem... Um homem público também tem direito de falar merda com os outros na mesa de bar, pelo amor de Deus, gente. Peraí, mas que detém o poder na mão de decisões cruciais para a nação... Eu não sei, eu discordo. Eu discordo. Você acha que todo homem público deve abrir mão da privacidade ao momento que ele se torna homem público? Porque isso não tem a ver com o exercício do pensamento ao qual o Alexandre estava se referindo. O exercício do pensamento está garantido a todos nós. Nós podemos fazer, voltar atrás, rever ponto de vista, mudar de opinião. Isso é saudável e salutar e acho que é o caminho para você se transformar numa pessoa melhor. O homem público ele também é um homem. Ele também está sujeito às mesmas... mas ele... Se fosse um papo do Moro, por exemplo, com o Dallagnol falando, porra, puta carne dura que você levou pro churrasco. Mas bicho. Tem isso, beleza. É que o Glenn não publicou porque ele considera que isso não é relevante, mas tá cheio disso, beleza, aparentemente. Isso daí eu acho beleza. Quando entra num assunto que diz respeito a uma decisão crucial pra gente enquanto país... A gente apoia o quê? Na justiça é o nosso norte, é o nosso último bastião onde a gente se agarra. Eu confio na justiça. Eu não confio, não. Eu também não. Tudo bem. Sabe tô que falando tá como na ideal. Bíblia. Eu estou falando como ideal, Emílio. Estou falando como ideal. Não. Agora, se você trata de um assunto desse oficial, nesses moldes, aí sim eu falo, opa, peraí, reveja seus conceitos, olha onde você está se metendo e onde você se deixou chegar, aí ou por vaidade, ou por partidarismo, e para todo lado, viu? Para todo lado, eu penso. Então, mas a discussão que está aqui é da maneira com que o nosso querido Glenn... Mas peraí, vai crucificar o mensageiro? Não é crucificar. O Glenn, o que ele está fazendo? O Wikileaks. Isso que nós trouxemos aqui, porque a gente sabe pouco. A gente sabe muito pouco sobre isso. O Wikileaks, ele pegou a documentação e publicou inteira. Tudo. Falou, ó, tudo tá aqui. O Glenn, ele tá fazendo... migalhas. Ó, tenho coisas aqui. Tenho coisas do Alexandre, vou publicar. Não sei se publica ou não. Tem algumas coisas de jornalismo, não sei se publica ou não. Ele tá mandando tipo um seriado. Sim. Mas ele alega na entrevista que isso é devido a um cuidado que ele tem que ter para identificar quem são os agentes daquelas falas de áudio, daqueles textos. Então, mas você acha que ele tem interesse também partidário, Glenn? Você acha que por trás disso ele tem um interesse?
dele, pessoal, e não só o jornalismo. Bom, mas ele não é um juiz, ele é um jornalista. Não, justamente, por ser um jornalista. Ele é um jornalista. Não tem ética do jornalismo, você não pode ser partidário. Mas quem não tem? A gente tá numa emissora que tem um editorial. A gente vê outras emissoras do país que tem também um... Não, aqui a gente fala o que a gente quiser. Claro, e é um privilégio Se você isso. baixar a cabecinha, aqui nesse programa... Aqui é a liberdade desse microfone vermelho, inclusive. Eu acho... Esse microfone vermelho. Não tem editorial nenhum. Não tem. Beleza, mas eu acho isso um privilégio, tá numa empresa em que você pode emitir uma opinião e tem liberdade pra isso. E eu acho que a gente no Morning Show dá um rebuliço mesmo nisso. A gente joga uma lenha nessa fogueira e leva pau por isso. A gente sabe onde a gente tá fazendo e a gente tá criando uma vacina pra poder lidar nesse ambiente. Isso é salutar, não tem nenhuma questão. Se o Glenn tem um viés, eu não preciso dizer, é óbvio que ele tem um viés. Né? Assim, ele nem esconde. Assim, ele nem esconde. A Globo tem um viés. E ele tem o direito de ter o viés também. Ele tem o direito de ter um viés. O MBL tem um viés. Então, mas não pode pintar de isentão? Mas acho que ele não pinta assim. Você pinta de isentão. Ele não pinta de isentão. Ele nunca pintou de isentão. Não, mas é que o contexto que a gente está dando é o seguinte. Você tem um jornalista que tem uma visão de mundo muito clara, uma posição política muito clara, e ele está soltando informações aos poucos, ele não deu acesso aos arquivos, então a gente está repercutindo, e o Brasil está meio em compasso de espera, o ministro da Justiça está na berlinda por coisas vazadas, seletivamente, aos poucos, por um jornalista que tem uma posição política muito clara. Então a gente tem que ter cuidado, só digo o seguinte, ter cuidado, porque as informações estão chegando aos poucos, doses homeopáticas, de alguém que tem uma agenda política e que levanta informações que ainda não foram devidamente comprovadas. Estamos diante de possibilidades que ele está aventando hipóteses. Isso. Agora, comparativamente, o que nós temos em frente a isso? O vazamento seletivo pelo Estado, pelo oficial. Sim. Então aí eu acho que a grande questão, o ponto crucial dessa nossa conversa aqui, que eu cheguei de paraquedas, hein? Sim. Agora... Não, até porque esse ponto a gente discutiu um pouquinho antes, dizendo o seguinte, que não existe uma equivalência direta entre tornar público uma escuta que foi feita dentro de um processo legal e autorizada pela Justiça, tanto que isso foi questionado na Justiça, foi respondido dentro da Justiça, e você tornar público conversas privadas hackeadas. São dois animais diferentes, vamos dizer assim, completamente. Nós podemos discutir os dois, mas não há uma equivalência. Só que a canhotinha maravilhosa está querendo jogar tudo no mesmo saco. Não é querendo jogar tudo no mesmo saco. Não é para a população não. ficar perdida. Não. E Edgar, outra coisa que é importante a gente falar aqui também, que tanto no caso do Snowden como do Assange, você teve vários meios de comunicação com respeitabilidade, acessando essa informação e discutindo justamente para você ter um debate transparente. Isso ainda não aconteceu. Uma coisa que isso a gente ainda não viu acontecer. Perfeito, mas... Você tem alguém alegando transparência, né, invocando o princípio da transparência, mas tendo o monopólio da informação. Ok, mas... E que não é transparente por si. Mas então você tem uma contradição. No vazamento do Moro da Lava Jato, ele foi direcionado também. Por isso que... Não, mas ele tornou público. Mas os jornalistas que estão ali, tem jornalista, tem político, tem agente público. Quer dizer, o direcionamento do vazamento também era. E isso é a fonte primordial do trabalho do jornalista, pô. Então ele tá buscando aquela informação e dando o ângulo que o seu editor, a sua linha editorial, o seu pensamento, o seu espectro político, onde ele está inserido... Perfeito, mas você entende que ele está alegando transparência, né? Mas ele não está sendo transparente no até sentido o momento. de que ele está fazendo uma linha editorial e não está dando oportunidade para outros players do mercado a gente também fazer calma, né? Como diz a mulher. Então, por exemplo, se ele quer ter esse cuidado, que ele alega ter... Vocês estão muito animados. Então, é que é um bom debate. O Glenn tá te ligando. Eu tô recebendo uma ligação aqui. É o Glenn. A minha mulher, meu amor, te amo. Você tá me ouvindo no carro. Boa, Paulo. Vocês veem, o Glenn vem aqui. Eu não quero entrar nesse aspecto, porque eu gosto muito do Glenn, que ele gosta dos animaizinhos,
cachorrinhos. Sim, ele é pai de pet, né? Ele usa o Catelli. Agora nós temos uma ONG, cuida cachorrinhos Rio de Janeiro. Eu quero muito falar cachorrinhos Rio de Janeiro. Essa imitação é insuperável. É meio Henrique. Não quero Caio Coppola. Não quero Caio Coppola. Eu sou Nelson Sanan. Caio Coppola também muito radical. É o Sanan. Não tem... Vai no Google. Caio Coppola não tem ética. Você não tem ética, Caio Coppola. Não. Falou de David Miranda desta maneira, que eu sou CNN e não sou CNN. Essa tá demais. Né? Só que é o seguinte, não. Vamos na Dirce, quando vier o Glenn, amanhã. Não sei se é amanhã. Para de dar pra avisar. Confirmou? Ela falou que é pra avisar. Fala que o Glenn vem amanhã. Falou pra mim aqui no corredor. E o Glenn... Vocês vêm aqui amanhã? O cara tem ela de... Agora eu quero ver. Pô, amanhã é. Ele tá de ressaca. Deixa eu falar. Tá com vocês ou vocês vão afinar? A gente quer saber. Imagina, eu tô facinho, chamou, venho. Não, então, ele vem aqui pra gente... Fazer a guerra no gel. Vem de sunga. Vem de sunga. Sunga branca. Sunga vermelha. O Glenn é um puta Zé Esquerda, é do PSOL, pô. Só matar tudo Che Guevara, pô. PSOL. Solzinho sorridente. Agora, se há interesse, se não há, eu não tenho. Eu quero o quê? A verdade. Não, eu quero uma CVV em 12 vezes, dar uma viajadinha. CVC, né? CVV. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. 88. E Kaique já falaram que você morreu. Nem falho sensacional, Emílio. Nem quero ir lá pra Ilha Seychelles, lá onde ela vai. Quero pra Maldivas, eu vou te mandar pra Maldivas com Pepela. Uma viagenzinha. Uma putuco e um violão. Uma polícia boa. É isso. Funcionando. Ordem. Um trabalhinho bom, ganhar uma grana, uns merchanzinho bom pra gente fazer aqui. Economiazinha bombando. O que é? Economia bombando. Isso, a economia funcionando, a turma não tá essa tristeza que nego tá triste. É isso que eu queria, no fundo do meu coração. Né? Não é, Edgar? Perfeito, É Emiliano. o que a gente queria. Um saco de meninos. Agora, se o cara é de canhota, se é Bolsonaro, se é o velho louco lá, É isso. foda-se. Quem é o velho louco? Ah, o velho louco Olavo. Olavo, tudo louco. Tudo uns caras loucos. Velho da Cara van. louco, uma turma de maluco. Aqui vem com os livros, aqui ela vem um monte de livros, parece A antifeminista. Vem com as bibliotecárias, vai nos livros e dá livro. Tudo sublinhado. Calma, gente, calma, não precisa mostrar que você sabe, que você é gênio, que o mundo é redondo. Boa. Nós estamos querendo coisa normal, não é, o Borges? Não, tem um trecho daquele filme antigo, Um Peixe Chamado Wanda, que é ótimo, que o cara tá discutindo com a namorada, o Kevin Kline, e ele fala assim, que ela chama ele de macaco, aí ele responde assim, macacos não leem filosofia. Aí ela responde, leem, só que não entendem. Muito bem. Obrigado pela presença. Obrigado. A gente confirma aí se o Glenn vem ou não vem. Sim. Se você quiser vir, pode vir. Vem, Edgar. Posso chegar aí? Lógico, Tá vem. bom, Claro, vamos trazer o Glenn. Tem festa no AP amanhã. É isso. Nós vai ali e volta, nós só vai ali e volta. Muito bem, meus amores. Olha, hoje é Dia dos Namorados. Você sabe que é um dia onde está tudo cheio. Muita gente sai. Eu vou dar uma dica para você hoje. Dia dos Namorados. Se você quiser comemorar o Dia dos Namorados num lugar reservado e com muita privacidade e pouca gente, hoje tem jogo do Santos na Vila Belmiro. Emílio, Um abraço. rapidinho, hoje estreia de quarta no New Cabala em Guarulhos. Mais informações no @Rogério Morgado no Instagram. Muito bem. Tchau, gente. Amanhã estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan. Tudo de bom. Terminou! Mas já terminou? Terminou! Vamos comer, pelo E amor eles de Deus. Não desistem! Já terminou, vamos acabar. Já está na hora de encerrar. Pra quem já almoçou, pode aproveitar e sair pra cá. Acabou mesmo! Acabou! Acabou mesmo!